Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso podcast semanal Fora da Norma, que fala sobre vida, universo tech e tudo mais. Hoje estamos aqui com 2 cadetes da 42 São Paulo, muito especiais, Paco Rocha e Natasha Flauzino, e a gente vai falar um pouquinho sobre diferenças geracionais. Vem com a gente, vinheta! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo, Paco e Ná. A gente está super feliz de receber vocês aqui hoje como convidados. E dada a vastidão do universo, que somos todos poeira cósmica, eu gostaria muito de que vocês me contassem um pouquinho quem é a Natasha nesse universo vasto. Bom, eu sou a Natasha, eu tenho 24 anos e eu estudei 2 faculdades de jogos digitais, né? Então, eu já comecei no tech na faculdade, mas eu não era muito afim de programação na faculdade. Eu fazia o 3D, fazia o 2D, roteiro. E eu só me interessei mesmo por programar no final do currículo, perto do TCC. Então, depois do TCC, eu decidi entrar na 42, porque eu aprendi na marra a programar pro TCC, que eu não sabia nada. Então, eu falei, se eu aprendi na marra, eu posso aprender na marra também. Então, vamos pra 42 e ver no que dá. Mas, de verdade, eu conheci o tech por causa do meu pai. O meu pai era engenheiro e ele consertava computadores e usava disquetes e todas essas coisas, meu Deus, antigas. Mas daí ele me ensinou a mexer no DOS, ele me ensinou a instalar jogo, a brincar. Tanto que é por isso que eu decidi fazer jogos, porque eu comecei com jogos, então por que não? Mas eu gostei de aprender a aprender. Então, eu aprendi programação na marra na faculdade e continuei aprendendo programação na marra na 42. Então, é isso, continuando, um passo de cada vez. Boa, Ana, obrigada. Paco, e você? Como é que você veio, né? Pelo seu sotaque dá pra entender que você é carioca, certo? Não, eu sou mexicano. Boa, conta como é que você veio parar no Brasil, como é que você veio parar na 42. Eu fui importado pela minha mulher, ela que me trouxe, a Fátima, e eu vim aqui porque para casar com ela. Por maioria de votos, ela tinha 3 filhos, eu tinha 1, então aí decidimos que eu vinha para cá, para o Brasil. E eu comecei, ela foi que me empurrou aqui na 42. Quando eu cheguei no Brasil, eu trabalhava como tradutor de dobragem, e só que não tinha mercado para mim, porque aqui não precisa de traduzir para espanhol, não precisa traduzir para inglês, e eu não falava português. Então, eu vim um estúdio lá no México, me ajudou a trabalhar e me deixou continuar trabalhando à distância, mas eu precisava trabalhar também no Brasil. E comecei a estudar pela minha conta. Já sabia um pouco de HTML, CSS, que sempre teve curiosidade por essa área, mas nunca trabalhei nisso. E comecei a fazer websites em WordPress. Comecei a aprender um pouco de PHP, como já falei antes. Também achava muito fácil e comecei a ganhar grana com isso e achei estranho, né? Achei que tinha alguma coisa de errado. Não é possível você ganhar grana com uma coisa que é tão fácil de estudar. Mas começou a dar certo, e só que eu sempre tinha esse pé para trás de que essa dúvida, se eu sou programador, não sou programador. Eu sei que mexo com código, mas não sou programador. E a Fátima que me falou da 42, ela falou, tem uma escola aí que não tem professores e você vai entrar. Eu não quero saber nada de escola, faculdade. Ela falou, não, vamos fazer o teste juntos. Ela fez o teste junto comigo e entramos na 42. Bom, eu entrei na 42, ela que me jogou. Assim como a 42 é uma piscina, eu fui jogado na piscina por ela. Boa, boa. Me conta qual foi o start para começar a programar. Você falou assim, eu preciso aprender, eu quero mergulhar nesse mundo aí. Então, quando eu tava na faculdade, eu achava bem incrível, na verdade, quando meu pai mexia no computador, eu achava da hora, eu ficava, nossa, tela verde, meu Deus, que coisa legal. Mas quando eu entrei na faculdade, eu não gostava das aulas. Eu me sentia meio burra na época, porque todo mundo era rápido. Eu, tipo, gente, mas eu não entendi como faz um if else.
E daí o que acontece? No final das duas faculdades, chegou o TCC e, bem, o programador desistiu junto com o final do ano. Daí eu fiquei, precisamos de um programador. E era todo mundo de artes, daí eu fiquei, não, eu vou pegar porque eu tenho menos trabalho. Daí eu tive que aprender a programar para fazer o TCC. Então, foi meio que jogar na piscina. Sem a piscina, olha só. Depois disso, eu não sabia muito bem se eu queria continuar com programar, porque eu gostei de programar, mas era muita pressão, porque eu só programava com um projeto gigante, eu ficava, ai não. Daí me falaram da 42, eu fiquei, por que não, né? O máximo que pode acontecer é eu não passar. Então, eu me inscrevi e quando eu consegui a vaga para piscina, deu a pandemia e eu acabei indo pro Basecamp. E primeiro Basecamp, né? E foi daí a primeira semana foi aquele negócio, eu não sei o que tá acontecendo, mas na segunda semana eu já sabia mexer no Linux, eu já conseguia fazer um pouco de C, apesar que facilitou um pouco C, porque eu aprendi C# na faculdade, então os conceitos básicos estavam lá. Mas fazer aquele negócio de, eu tenho que pesquisar porque não é a mesma coisa. E meio que foi daquele jeito igual o que eu fiz no TCC. Eu tenho que pesquisar porque eu não aprendi na aula. Então, foi meio que o que eu comecei a aprender na faculdade, eu continuei na 42. E eu agora penso, eu posso até não saber, mas eu posso aprender. Então, e se eu não aprender, eu conheço alguém que aprendeu. Isso é muito legal, né? Essa autoestima que vocês acabam desenvolvendo, assim, tanto durante a piscina, ou durante o Basecamp, que é o processo seletivo online, tá? Para quem tá nos assistindo agora e ainda não sabe o que bem é a 42. Tanto o Basecamp quanto a piscina são nossos processos seletivos online. O Basecamp é online, na verdade, a piscina presencial. Então, só para vocês ficarem um pouquinho ligados. E é super legal justamente porque você entra num ambiente em que você não conhece absolutamente nada e que a primeira coisa que você tem que fazer é dar um Google, né? De, tipo, como instalar esse negócio, como, sei lá, instalar o Discord, né? Que é o nosso próprio campus virtual, que é onde tudo acontece. E eu acho muito legal que como isso acontece, né? Paco, me conta um pouquinho por que você decidiu programar. Além da Fátima ter te jogado na piscina. Bom, como já falei, já fazia programação, um pouco de programação em WordPress, mas não aprofundava muito. E eu sentia essa necessidade de ter mais segurança no meu código. Eu sou programador e também a demanda do mercado, né? Cada vez chegam mais clientes com necessidades mais complexas, diferentes. E a pergunta clássica agora é: você faz apps? Caramba, eu olhava assim para o cliente, não sei fazer apps. E eu aí com frio na barriga, o cliente fazendo a solicitação, depois de que a Fátima me falou disso, então eu falei, bom, vou ser programador, vamos programar e vamos aprofundar bem nesse conhecimento. E depois de fazer o Basecamp na 42, que eu vi o método deles, que você mergulha aí até o fundo para começar desde as bases mesmas da programação, eu gostei muito. E agora eu já tenho um ano na 42 e o que eu tenho avançado é muita coisa. E é o que você falou, autoconfiança, você poder saber quais são as suas capacidades, e não só suas capacidades do que você já faz, sino sua capacidade de aprender. Então, é isso que me está ajudando até agora a continuar aqui também, fora que 42 é vida. Então, essa necessidade de programar, pagar as contas, mas também ter segurança no meu trabalho. Eu sempre gostei de trabalhar, eu trabalho por conta, sou freelance, e sempre teve essa filosofia de que você tem que gostar do que faz. Então, quanto mais você conhece o que você faz, mais você curte. Então, isso foi o que me empurra e continua empurrando a seguir estudando programação. Boa, Paco. A gente estava até falando antes aqui de começar o programa, né? Que hoje em dia existe uma série de empresas, enfim, que estão oferecendo cursos de programação de uma semana e tudo mais. E a gente acredita, na verdade, que programação, muito mais do que aprender a escrever linhas de código, é você aprender um novo jeito de pensar. Então, você entender como estruturar bem uma ideia, como você resolver problemas complexos. E a gente não acredita que isso acontece com pouco
pouca dedicação, né? Então a gente até fala bastante na 42 que é justo que muito custe o que muito vale. Então, se esse conhecimento tem muito valor, é muito justo que você tenha uma dedicação muito intensa. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho que o pessoal acha que programação é só sobre escrever códigos, né? E não é, pelo jeito, né? Não é. Então, me conta um pouquinho, né? O que você teve que aprender, além, obviamente, de linhas de código, para poder, por exemplo, colocar um produto no ar? Eu tive que aprender a ler o manual. Primeira regra, leia o manual. O que mais? Eu também tive que aprender a... Uma coisa que eu já estava aprendendo por causa que faculdade tem trabalho em equipe, mas na 42 existe um trabalho em equipe que não é só dos seus amigos. E nem de quem você escolheu para estar no seu grupo. É assim, a pessoa vai estar no seu grupo e boa sorte. E você vai ter que aprender a conviver com essa pessoa e você vai ter que aprender a discutir sobre as formas que vocês querem fazer o produto. Porque, ok, vocês querem fazer a mesma coisa, mas cada um tem um caminho, cada um quer fazer de um jeito. Então, a gente, às vezes, nenhum dos dois sabe o que tá acontecendo. Então, ou nenhum dos três ou dos quatro. Não importa o tamanho da sua equipe. Às vezes, ninguém sabe o que tá acontecendo e muito menos como arrumar. Então, tem que pesquisar. Então, você não vai encontrar... Às vezes você até encontra, o que é bem incrível, mas às vezes você não vai encontrar um vídeo em português te explicando nitidamente o que deu errado no seu código. Várias vezes eu achei russos explicando o código, entendendo nada que o cara tá falando e lendo o código dele pra tentar entender o que ele fez. E é isso. Você não tem um jeito fácil, às vezes. Às vezes você encontra, mas às vezes... Só lendo o manual e nem o manual é fácil de entender. Então, às vezes você tem que tentar. Eu acho que o que eu mais aprendi é tentar. Você tem que tentar uma das suas ideias para ver se vai. Você tem que mesmo que não seja no código, seja numa planilha, seja num board, ou riscar no seu guardanapo, uma coisa que eu adoro, riscar em guardanapo. Para ver se a sua ideia faz sentido, se ela tem alguma lógica ou se ela vai para algum lugar e não vai ficar rodando igual um while sem nenhum contexto, sem nenhuma condição. Então é basicamente isso. Isso é o que você mais tem que aprender na programação. Não vai dar certo de primeiro. Isso é uma coisa muito impressionante que eu vejo acontecer na 42, quando a gente está no presencial, é o quanto as pessoas programam fora da tela. Né? Que é tipo, é um caderninho, tá no guardanapo, não, deixa eu te explicar aqui o que eu tô pensando. E a gente acha que linha de código é só naquela tela preta com linhas coloridas e tudo mais, e nem sempre é assim, né? Então, acho que tem muito esse exercício do pensar por trás. Paco, o que você acha que você teve que desenvolver, assim, além de código, além dessa capacidade técnica? É isso o que a Nath falou, o trabalho em equipe. Também como freelance, eu achava que o programador trabalhava sozinho, sem falar com ninguém, sem trocar ideia, batendo a cabeça contra a parede e resolvendo os problemas assim. E dentro da 42 eu aprendi isso, a ter comunicação, a falar com os outros, a trocar ideia. E outra coisa muito importante que aprendi na 42 é planejamento. Eu nunca planejei nada na minha vida. Então, eu ia no improviso sempre. E eu programava no improviso. E uma coisa que estou aprendendo aqui é que você ajuda muito a planejar. Serve muito improvisar no sentido que você não tem medo de encarar desafios diferentes. Se mudou alguma coisa no meio do caminho, você pode mudar. Mas se você não tem um planejamento, você termina trabalhando demais em uma coisa que você poderia ter resolvido muito mais fácil. Então, essa é uma coisa que você aprendi. Desculpa que eu aprendi. E também, e uma coisa que é certa na hora de programar é que você chora muito. Você passa muito tempo chorando na frente do computador tentando descobrir qual que foi o erro do código, qual que foi o problema que você... E você olha para o seu código, olha procurando o problema e não acha. E muitas vezes é cansaço, muitas vezes é falta de mostrar o código para outra pessoa, porque já aconteceu que eu paro, não dá mais para eu entender. Eu falo com alguém da 42, eu falo para ele, estou tendo esse problema, tal, tal, tal. É que aqui você colocou um menor que aí era maior que... Caramba, é uma bobeira que você não vê, mas é porque você também fica muito olhando para seu código e não sai do seu espaço da sua própria cabeça.
você precisa desejar. Você precisa de trocar ideia, de falar para alguém do código, de ler o código dos outros, que essa é outra coisa muito importante da 42, que você consegue ver o código de outras pessoas, entende diferentes caminhos. Então, isso é o que a 42 ajuda muito, que ela abre portas de conhecimento que você não está acostumado a ter. Então, É isso. bem aquilo, não somos hacker da Matrix, queríamos ser. Ah, sim. Que nem os filmes, que você vê o cara digitando aí Nossa! código de uma vez, só, esse é Gente. filme. Não existe, na verdade. Gente, se alguém tiver um Ninguém chip pra digita de colocar uma na minha vez só. cabeça pra eu aprender todas as linguagens do mundo, eu aceito. O Paco falou uma analogia, eu imagino uma analogia muito legal sobre se planejar, né? É a mesma coisa que você construir uma casa sem uma planta. Tipo, você começa a colocar tijolo, de repente sai uma escultura, não uma casa. Então, eu acho que o mapear as necessidades, né? Quantos quartos essa casa vai ter, se essa casa tem que ter banheiros, tem que ter rede elétrica, encanamento. Então, eu acho que tá muito por trás disso, né? Fora que tem uma coisa que a galera comenta no 42 que eu acho muito legal, que muito mais do que aprender a linguagem ser, a galera aprende a ser. Né? Que é isso, é você trocar, você se abrir a ouvir, você entender que às vezes quando você tá chorando na frente do código, é uma frustração que tá tocando dentro de você num lugar que você nem imaginava e que você tá ali tipo, eu não consigo enxergar onde é que tá. E trocando ideia com algum colega, alguma colega, daquela descomprimida, você consegue relaxar um pouquinho e entender um pouco melhor, né? Isso é muito bom, né? A melhor frase que toda vez que a gente explica o código pra alguém ou alguém explica o código pra você, e assim, você entende a lógica da pessoa. Só que, como você não fez daquele jeito, você fica meio em dúvida de como ajudar. E a melhor frase do mundo que eu aprendi com a Paula maravilhosa, é: não entendi, mas faz sentido. Eu entendi a sua lógica, mas não entendi o seu código ainda, calma. E a empatia também, que você descobre que você não é o único. Tem outras pessoas que também falham, porque você às vezes fica com vergonha, né, de falar, é que eu não consegui fazer. Um projeto, é o primeiro projeto, é o mais simples, e eu não consigo nem fazer isso. E aí você fica também com vergonha e constrangido de perguntar para as outras pessoas como é que resolve. Mas você fala com a outra pessoa e ela te fala, não, eu teve o mesmo problema, ou talvez teve outro problema que você conseguiu resolver muito fácil e para outra pessoa foi difícil. Então você vai entendendo que todo mundo temos problemas para programar. E que programar não é fácil para ninguém. Então, eu acho que poder ver isso com outras pessoas também ajuda você a entender e ter paciência com você mesmo. Uhum. Que às vezes a pessoa com a que menos temos paciência é com nós mesmos. Então, isso é bom. A Ana falou uma coisa que eu achei super legal, que ela estava falando sobre... eu precisei fazer tal desafio no meu TCC, só que eu não tinha aprendido isso com nenhum professor. E quando a gente fala, né, gente, que a 42 não tem professores, novamente, eu acho sempre importante reforçar, a gente acha extremamente importante a figura do professor. Na 42, ela funciona um pouquinho diferente, que ela fica mais por trás das câmeras, desenvolvendo os desafios que os alunos fazem. Então, eles não têm um professor necessariamente no dia a dia, mas eles desenvolvem os desafios entre eles. Eu queria que o Paco contasse um pouquinho sobre a experiência dele com o ensino tradicional, que foi um pouco desafiador e que até te afastou, né, desse primeiro momento que você achou uma alternativa. De novo, não existe certo nem errado, gente. São modelos diferentes para atender pessoas diferentes. Sim, é como os alimentos. Tem alimentos que fazem bem para umas pessoas e tem alimentos que são ruins para outras pessoas. Então, eu, por exemplo, com o ensino tradicional, eu tinha muito problema com a instituição, eu não gostava muito, eu dei dor de cabeça para meus pais, meus professores. A minha mãe era chamada para a direção cada mês, então eu era aluno difícil. E passei por 3 faculdades diferentes, comecei a fazer atuaria, comecei a fazer matemática aplicada e comecei a fazer letras. Aí não terminei nenhuma, mas de todas eu peguei alguma coisa. E agora eu descobri que esse método da 42 funciona para mim. É o que eu estava precisando para eu aprender. E assim como tem... Mas, por exemplo, meu pai ele era muito quadrado. E uma coisa que ele ficou perdido foi quando foi demitido da empresa dele. Ele tentou começar a querer ser freelance e não podia. Eu falava, pai, mas é muito simples, você faz assim, faz. E ele não conseguiu, ele precisava de alguém falando para ele o que tinha que fazer. Então, aí foi que eu comecei a entender também que não é
nem todas as pessoas podem ficar aprender do seu próprio projeto e precisam de um esquema e precisam de uma estrutura por trás, e tem pessoas que são mais abertas. Então a vantagem da 42 é isso, que você encontra pessoas afins, encontra pessoas que não é que detestem as instituições, não é isso, mas que e é muito ao contrário, porque se identificam com a 42, vestem a camiseta, tem esse sentido de comunidade, tem esse sentido de formar parte, e isso é muito forte na 42. Então, isso o que é diferente é o método. A cobrança não vem de fora, vem de dentro. E que eu acho que é o mais importante. Você, sim, lógico, a 42 precisa de um sistema para você poder continuar com o currículo, para você não ocupar uma vaga também que outra pessoa poderia precisar. E se você não está cumprindo com um prazo, eu acho que faz totalmente sentido você chegar a um momento de falar: eu não posso continuar aqui, eu preciso buscar meu caminho em outro lugar, vou deixar meu lugar para outra pessoa. É totalmente válido. E estar dentro e fazer esse compromisso, eu acho que é o que dá força a 42. Você participar com outros, ajudar os outros a avançar também, que você descobre que não é só você que vai terminar sua rota sua trilha de aprendizado e vai deixando os outros para trás. É muito legal ver os outros avançando junto com você, ou inclusive ir ficando mais para frente, não tem problema. Mas é muito bom isso. Então eu acho que essa é uma das principais diferenças, que na escola tradicional eu não sentia. Eu sentia que se eu não tirava nota, tudo bem, e todo mundo tentava tirar nota, e estava bem para eles. Então eu sentia que ficava um pouco por fora, mas para mim também não tinha problema e saía. Foi o que aconteceu. Então eu acho que é isso. Cada um tem seu lugar e vai se encontrando na vida. E você, né, estava fazendo uma faculdade antes, qual foi essa principal diferença de sistemas que você sentiu? Assim, eu era uma aluna aplicada no ensino médio, no ensino fundamental. Eu queria tirar 10 em tudo, então eu estudava. Obviamente eu não era tão boa quanto eu queria ser, mas eu estudava, lia bastante. E era, tipo, a pessoa que sentava na frente e prestava atenção na aula. Na faculdade foi decaindo. Foi tipo, gente, tem que passar. Tem que passar, eu já não aguento mais. Mas na faculdade eu fiz duas, né? Então elas eram bem diferentes, elas eram diferentes uma da outra. E eu tinha, obviamente, professores diferentes. Tinha os professores mais rígidos, ou como posso dizer, mais chatos, que queriam os trabalhos em quase um disquete. Eu ficava, gente, não tem nem computador pra usar disquete. Se pediu em CD, eu ficava, pendrive, eu te passo. Eu ficava tipo, gente, é só 300 mega. Mas eu aprendi na faculdade que o professor não vai te ensinar tudo. Então ele vai falar, os livros aqui. E se eu queria aprender mais do assunto, eu ia lá na biblioteca e lia os livros. Ou eu pegava o nome do assunto e ia lá pesquisar. Porque, obviamente, eles não vão conseguir te ensinar tudo que eles precisam ensinar em 1 hora. Durante 6 meses. E você tem os trabalhos. E os trabalhos, eles te dão no primeiro dia e você tem que entregar no último. Só que o trabalho você ainda nem aprendeu o que eles estão falando. Então você dá uma enrolada pra começar, porque daí eles te explicam algumas coisas e depois você tem que fazer sozinho. Então, a minha faculdade meio que deixava a gente mais assim, vocês têm os trabalhos, se ajudem e entreguem os trabalhos. Os trabalhos são individuais, mas ninguém fazia individual. Eu precisava fazer um trabalho de programação que eu não tava entendendo. Puxa o cara que é bom em programação e fala, vem cá, te pago o almoço, tu me explica. Era bem assim, porque eu podia até não aprender na aula, mas eu aprendia com meus colegas. Então, um passo pra 42 não foi tão diferente assim. Foi mais de tipo, tem mais... Os prazos são menores, os projetos são maiores, os projetos são bem maiores que da faculdade. Mas a ideia de, tipo, pedir ajuda quando você tá lascado, eu ainda tinha vergonha no começo, porque eu pedia ajuda pros meus amigos, eu não pedia pra qualquer pessoa. Mas na 42, você joga a pergunta lá e
o primeiro que responder tá ótimo. Joga a pergunta. O máximo que vai acontecer é ninguém responder. Ou pegar o povo da vila, pelo menos no Basecamp. Mas era assim, aquele negócio de você... Quando na faculdade eu tinha um ponto de início que era o que o professor dava. Agora o ponto de início é o projeto. Dentro da 42, acho que tem uma diferença, assim, que eu sinto, né, em relação a algumas outras instituições, que é a diversidade geracional. Paco, desculpa te perguntar, posso te perguntar quantos anos você tem? Eu, 49. 49, e você, Ná? 24. 24. Então, vocês estão juntos, né? Na 42, é importante lembrar que não tem turma, não tem sala de aula em que você, eu estou numa turma, estou em outra. Então, a galera passa junto. Então, os dois, inclusive, fizeram o mesmo Basecamp, né? E entraram juntos no programa. Eu queria ouvir de vocês. O Paco tem até um netinho agora, né? O Ben, pequenininho. Queria que você contasse, Paco, principalmente para quem às vezes olha assim, não, mas é muito tarde para aprender a programar, ou é muito tarde para qualquer coisa. Eu queria que você contasse um pouquinho da tua experiência. Não, eu acho que nunca é tarde para aprender. E se você tem vontade, você consegue. Eu acho que não tem um perfil específico de você é programador porque você gosta de matemática ou gosta de ficar no computador 16 horas por dia. Não é bem assim. Eu acho que é só ter vontade de aprender e você consegue. Não tem idade para isso. Minha esposa também acaba de terminar direito. Ela fez a segunda faculdade também e graduou agora. Então, eu acho que não existe essa parte de ter uma idade para aprender e você depois já não faz mais nada na vida. E mais agora que as condições de vida estão melhorando, você tem uma expectativa de vida maior, então acontece que você pode mudar de carreira aos 50 anos, 60 anos, e você ainda tem possibilidade de mudar de carreira. Então não tem nada de errado você entrar com 60 anos na 42. E ainda vai ter uma molecada por trás que vai te ajudar, vai te empurrar. Eu vejo muito o ânimo deles, a vontade deles de estudar. Tem uns que ficam o dia inteiro dentro do Discord trocando ideia. Na hora que você entrar, tem alguém para falar, falando de código, ou mostrando vídeos, ou jogando online também, compartilhando League of Legends ou o que for. Então é super legal. Eu acho que tem essa parte também que faz você querer aprender. E sempre vai ter alguma coisa nova para aprender. Programação tem isso também. Tem muitas áreas, tem muitos nichos, tem muitas possibilidades para aprender coisas novas. Então, para quem tiver dúvida e se é muito velho, não é muito velho. Boa, boa. E qual é a principal vantagem de trabalhar, às vezes, com uma galera mais experiente? É que eles têm experiência. Basicamente, a resposta é a pergunta. Porque às vezes ele já sabe uma coisa que você tá tentando, ele te avisou, não vai por esse caminho, vai por esse aqui. Porque esse daqui vai te torturar, esse daqui vai ser um pouco mais fácil. Mas ao mesmo tempo, às vezes uma pessoa com experiência, ela só te incentiva porque ela sabe que vai dar certo. Então ela fala, não, vai lá, qualquer coisa me chama. Então, vamos dizer que apesar de eu ter 24 anos, eu já tô há 1 ano na 42, né, junto com o Paco. Então, assim, o povo que tá entrando, querendo ou não, eu sou a experiência junto com o Paco, olha Veterana. só. Sou veterana. Então, assim, o povo que tá começando, eu posso falar, gente, pega esse negócio aqui, estuda isso aqui que vai dar bom. E quando o povo acredita e funciona, aí que eu fico feliz. Eu falo, eu ajudei alguém. E não sei o quê. Mas é bem isso. As pessoas com experiência, mesmo em outras áreas, eu acho muito interessante ouvir sobre o que as pessoas trabalharam. Não sei quem fez direito. Eu fico, nossa, sensacional, cara, me explica. Não sei o quê. Daí, do nada, saiu um código para explicar engenharia física, quântica. E eu fico, gente, da hora, não entendi nada. Achei incrível. Começa a usar umas fórmulas, eu fico, sensacional. Que bonito, né? Que bonito, me ensina. Não tem nada a ver com nada. Maravilhoso. Eu adoro ouvir as histórias dos outros, principalmente porque é super interessante. As pessoas, principalmente as pessoas que gostaram do que elas estudaram, falam com muita empolgação. E, às vezes, eu
às vezes, ó, ter alguém que saiba o que aconteceu ou que tem alguém que já teve uma outra vida sendo programador ou não, que está no mesmo projeto que você, às vezes faz você pensar diferente. Então, mesmo que a pessoa não seja mais nova do que eu, ou seja mais velha do que eu, o interessante dessa troca é as experiências que às vezes faz você pensar diferente. Às vezes eu penso, mano, faz um for, e a pessoa, não, gente, faz um while, que dá pra você controlar melhor. O importante é que os dois dão a mesma solução. Só que cada um teve a mesma ideia. Então, teve ideias diferentes, não a mesma ideia. Daí, isso é incrível, porque às vezes você tá preso num negócio que você colocou na sua cabeça que é desse caminho, a pessoa chega e fala, muda isso daqui, vai por esse aqui. Daí você resolve, você fica, como eu não pensei nisso? Eu não pensei nisso porque eu não sou outra pessoa. Então, é bem incrível, tipo, aquele negócio. Ainda mais porque eu entrei na programação saindo da faculdade. Saindo da faculdade, saindo do ensino médio, eu fui direto pra faculdade, da faculdade fui direto pra 42. Então, tipo, eu fui indo um atrás do outro. E agora eu percebo o quanto eu evoluí. Se eu parar pra pensar, eu fiz 2 faculdades, só que na 42, em um ano, eu aprendi mais que nas faculdades. Isso é muito louco de ouvir, né? Eu ouço muito a galera falando sobre essa intensidade, né? E que realmente traz... Eu acho que a intensidade é essa conexão, né? Com as pessoas, essa colaboração. Agora eu vou colocar vocês no fogo. Vou fazer uma pergunta. Vocês podem responder se vocês quiserem, se vocês não quiserem, tá tudo bem. Qual é o principal desafio que vocês encontram de trabalhar com gerações diferentes? Começa, Paco. Eu acho que o principal é a linguagem. Quando você entra no Discord, tem vezes que você tem que ler 2, 3 vezes uma frase, porque as gírias você não entende. A gente é cringe, a gente é cringe, sim, Paco. somos cringe. Eu sou cringe do 24. Eles usam FDS, não é final de semana, eu descobri esses dias, fiquei chocada. Na verdade, era o contrário pra mim. O povo falou, final de semana, eu fico final de semana, tem certeza, pra mim é um palavrão. E pra você, Ana, qual é o principal desafio, assim, de lidar? Conseguir discutir, entender a pessoa. Aquele negócio de discutir sem brigar, porque às vezes você tem uma ideia e o jeito que você explica, a outra pessoa não gostou, não sei o quê, e você não entende por que ela não gostou, porque... Ideia ótima, por que ela não gostou? Daí eu fico tipo... Porque eu falei de boa. Daí a pessoa, não, você não falou de boa, você tem que ser não sei o quê. Daí eu fico... Vamos lá, calma, vamos revoltar os negócios. Às vezes é o jeito que você fala, usando umas gírias que as pessoas não entendem, ou falando de um jeito mais jovem, entre grandes aspas. Jovem, eu sou jovem. A pessoa meio que não te entende, daí ela fica meio que indignada que ela não tá te entendendo e você, tipo, como assim ninguém tá se entendendo nessa conversa? Não, daí a gente abaixa os ânimos, a gente vai conversando mais devagar e tal, e daí dá certo. E é muito doido, né? Porque num mundo tão conectado, onde a gente tem a possibilidade de falar com todo mundo, a gente se entende tão pouco, né? Por conta dessas linguagens, justamente. Então, a galera que é mais jovenzinha, assim, que já é nativo digital, a gente estava até comentando antes de começar o programa, que a Naja chegou, ela, desde que ela nasceu, existe computador na casa dela. Eu e o Paco, a gente tava falando. Na minha casa, quando eu tinha 12 anos, começou a ter computador. Sim, eu também, por essa idade, aos 10 anos, mais ou menos, teve o primeiro computador. A gente ainda, os nossos jogos eram em fita cassete, não era... Exato. Você não sabe o que é soprar uma fita. Você sabe? Não essa fita, não. A fita fita de música mesmo. Essa daí. Fita cassete. Essa eu não tive. Eu tive as fitinhas só. Porque você sopra. Ai, sopra gente, nostalgia. Não, eu gostava mesmo depois que chegou os CDs, o CD tava todo riscado, mas dava uma limpadinha assim, que assoprava, ele funcionava. Você põe de ponta cabeça o videogame.
Nossa, uma coisa nostálgica também, gente. E aí que a gente é cringe, porque cringe gosta desse negócio de nostalgia, né? E a gente gosta mesmo. Uma coisa que era colocar CD pra ouvir música, gente. Vocês têm noção que não era música infinita, tipo, vou entrar lá no meu streaming de música, não pode falar marca aqui, porque não tem que patrocinar a gente, brincadeira. Verdade. Mas tinha, né, o CD, e você tinha o CD que era aquele CD que tinha 12 músicas e era aquilo que você ia ouvir infinito. E se você estivesse andando na rua, pulava o CD. Então, cara jovem que está nos ouvindo agora, isso acontecia, né? Problemas de tecnologias passadas. E o vinil que só tinha 4 músicas por ano. É verdade. Não, viu o vinil que se tivesse um risquinho... Mas dava um charme, né? Ficava aquela coisa riscada. Bom, maravilhoso. Eu queria agora, já que estamos indo para o final do nosso programa, eu queria que vocês me contassem, dentro desse ano aí que vocês estiveram estudando, trocando, colaborando com a galera, o que vocês identificaram em vocês como superpoder? Tipo, putz, eu sou boa nisso aqui, eu faço isso bem e eu gostei muito de me desenvolver nessa área. Eu posso falar que o meu superpoder que descobri desde o Basecamp foi que sou conciliador. Eu gosto de... Não gosto de briga, não gosto de conflito, então tento conciliar aí. E conciliar não só entre pessoas, mas também entre pessoas e ideias. Ajudar as pessoas, porque na 42 você acorda e tem 3 pessoas querendo sair da 42, então você vai lá e fala com a pessoa, fala para ela continuar, fala para ter paciência. E na vida em geral, não? A vida é assim. Você sempre vai ter momentos de frustração, você sempre vai ter alguma coisa que não está saindo como você quer. E eu acho que eu gosto de poder ajudar as pessoas nesse sentido de não para, não desiste, vale a pena continuar, ou porque você quer parar, toma essa decisão. Se vai tomar essa decisão, pelo menos toma ela consciente, né? Não saia no desespero, não saia só porque nessa hora juntou que você tinha que lavar a louça, tinha que ir no banco pagar as contas e entregar o projeto na 42, que aí você nem consegue ver que tem fatores externos que estão obrigando você a tomar uma decisão. Então eu acho que esse seria meu superpoder. Que lindo! E você, Ná? Não sei dizer exatamente qual é o meu superpoder, mas é aquele superpoder de, tipo, que meio que você aprende a ser. Que é aquela pessoa que ajuda o outro, que você quer ajudar o outro. Que se alguém, tipo, você tá lascado no meio de um projeto gigantesco, falando, eu não sei o que tá acontecendo, aí as pessoas falam, ei, Nath, você sabe me ajudar nesse negócio? Sei. Você esquece o projeto e fala, não, eu preciso de um tempo. Vou ajudar outra pessoa. Quando você percebe, você tá com a cabeça limpa. Seu projeto ainda tá lascado, mas você tá melhor. Só de ter ajudado alguém, você já tá bem melhor. Você fica, fiz alguma coisa boa no dia, Posso estar lascada, mas alguém não tá. Sensação de ajudar alguém, né? De ser útil. E, Paco, agora pra finalizar, queria que vocês falassem, por exemplo, quem tá vendo a gente, quem tá assistindo e tá assim, putz, mas será que essa 42 é pra mim? O que é isso? Vocês como cadetes que já estão na escola há 1 ano, estão progredindo, ajudando e sendo ajudados, o que vocês diriam para as pessoas? Assim, você tem que tentar. E se for pra falhar, fale rápido, como diz o Lula. Eu acho que é isso. Se você quer tentar, tenta. E não tenha medo de falhar, porque vai falhar. Tá tudo bem. E uma coisa que eu falo também para os meninos que eu trabalhei num projeto aí dentro da 42, que não vou dar spoiler do que mas eu falava para ele, torça para que seja o melhor, mas esperando o pior. Então, aí está tudo bem. Aí não tem como dar errado. Boa, ótima frase. Melhor método de fazer prova. Você chega e fala, não, eu vou tirar 10 da prova, zerei. Exato. Qualquer nota tá ótimo. Exato. Aprenda a lidar com a frustração, né? Vai precisar. Assim, tá tudo bem chorar no banheiro, tá bom? Eu lembro de uma cadete que ela falou, vamos combinar que tá tudo bem chorar aqui? Aí, tá tudo bem, todo mundo tá bem de chorar. Bom, querido e querida, muito obrigada por terem participado aqui. Foi uma delícia bater esse papo com vocês. Você que está em casa, muito obrigada por assistir. Por favor, não esqueça, eu tenho que falar, gente, de se inscrever, senão aqui, a voz de Deus que fala aqui que a gente vai lembrar, Mari, tem que falar pra galera se inscrever. Então se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com alguém que você acha que pode ser útil. Às vezes tem alguém aí que você conhece, poxa, eu queria que meu pai aprendesse programação, minha mãe, meu filho, minha filha.
Então compartilha esse vídeo que eu acho que pode ajudar, pode ser muito útil. Muito obrigada pela participação e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.